início que nós temos vários, os corpos representando a psique. Eu falei que o corpo do bebê representa a psique, o corpo da primeira infância, o corpo do pré-adolescente representa também, o corpo do adolescente, o corpo do adulto, né? O corpo do jovem, o corpo do adulto e o corpo da terceira idade. Eu acho que são 7 corpos no total, né? E a gente não percebe, mas a gente troca esses corpos todos. Na verdade, a gente troca de corpo. O problema é que toda vez que eu vou falar, eu falo diferente, né? A gente troca de corpo a cada 90 dias. E a gente troca de baço a cada 24 horas. A cada 24 horas você tem um baço zerado, novinho em folha. E corpo, alguns órgãos demoram mais, mas em média é 90 dias. Pode ser que alguém demore mais do que isso, alguém demore menos. O que mostra que o corpo é muito importante. E do ponto de vista da psicossomática, o corpo representa a psique e não o contrário. Então, esse é o ponto que eu queria deixar aqui. Por que que a gente pensa assim? Porque nós não valorizamos o corpo. Na nossa cultura, eu até provoquei vocês na última aula e falei, vocês são um corpo ou vocês têm um corpo? Em geral, nós fomos educados para ter um corpo e não para ser um corpo. Os homens, então, eles não têm nenhuma noção do corpo até que adoecem. Os homens só descobrem o corpo na doença. As mulheres não. As mulheres, aí é uma questão antropológica, não é misoginia, não é? Mas as mulheres, elas entram na sociedade humana com o corpo, não é com a ideia da mente, é com a ideia do corpo. Por quê? Porque o corpo da mulher é fundamental para a perpetuação da espécie humana. Então, ela adquire muito mais uma consciência do corpo do que o homem, mas, ao mesmo tempo, a mulher tende a somatizar mais as doenças psicossomáticas do que os homens. Por quê? Porque, como a mulher, desde pequena, ela aprende a se comunicar com o corpo, a comunicar-se com o corpo dentro de uma linguagem não verbal, ela também aprende a comunicar a dor, o sofrimento, o desconforto, o mal-estar psíquico por meio do corpo, não é? Então, é importante saber disso, é importante compreender isso, e é importante conectar a mente com o corpo, fazer uma conexão da mente com o corpo, e nada melhor do que as artes marciais para isso, nada melhor do que os esportes para isso, não é? As artes marciais são mais sofisticadas, elas possibilitam mais interação entre o corpo e a mente, mas os esportes também possibilitam isso. A dança possibilita isso também. A dança possibilita a conexão do corpo, não é? A própria massagem também possibilita isso. Mas o nosso tema hoje é a psicossomática psicanalítica. Se der tempo, eu falo na psicossomática junguiana, mas o de hoje é a psicossomática psicanalítica, com toda certeza. Então, o que acontece? O Freud, na verdade, quem fez a primeira observação, eu vou voltar um pouquinho da aula anterior, a primeira observação sobre os efeitos da psique sobre o corpo foram feitos por um psicanalista famoso na Europa, pouco conhecido no Brasil, chamado Grodeck. Grodeck. Escreveu um livro famoso, que é o livro disso, né? Eu tenho aqui uma alunaça assistindo a aula aqui, que é a minha mulher, ela já falou, é o livro disso. Então, é o livro disso. Esse livro vale a pena ler. Por quê?
Esse livro é escrito na era vitoriana, ele é um psicanalista inglês, e na Inglaterra vitoriana, a rainha Vitória proibiu por decreto que as pessoas falassem a palavra sexo. Decreto real. E ele escreve 20 e poucas cartas, zombando da rainha Vitória. E aí, por quê? Porque os ingleses, como não podiam falar em sexo, eles também não pensavam em sexo e não faziam sexo. Eles pensavam nisso ou naquilo. E aí, o Grodeck, para zombar da rainha, ele escreve o livro disso, que só fala da psique, não fala de sexo. Na verdade, ele vai dizer para a rainha assim, aquilo que você reprime, que é a libido, ela vai aparecer de todas as formas possíveis e impossíveis, não é? A gente vê isso, por exemplo, aparece constantemente. Quanto mais reprimido, mais aflorada é a sexualidade. Isso aí a gente já está puxando para o contexto psicanalítico. E aí Freud, além o Jung, o Grodeck já usa a palavra libido, e Freud se apropria desta palavra, que Grodeck é anterior ao Freud, viu, Rafaela? E o Freud se apropria da palavra e dá, como nós vimos, quem fez a cadeira anterior, e dá a esta palavra um conteúdo de natureza, de caráter sexual, mas não é sexual no sentido do tesão, do desejo, é sexual no sentido da energia sexual. Então, tem uma conotação muito mais abrangente. Freud jamais pensou em sexo ou sexualidade como algo de uma expressão absolutamente genital. Para ele, a sexualidade é uma expressão da identidade e tem como base esta libido, que não tem tradução na língua portuguesa, que a gente traduz mais ou menos como pulsão sexual. Então, para Freud, esta libido, que seria a pulsão ou a energia sexual, ela deveria estar fluindo naturalmente, não só pelo corpo, mas especialmente pela expressão da sexualidade, que poderia ser expressa de várias formas, inclusive de natureza genital. Pois bem, a primeira teoria freudiana que vai dar base para se construir a psicossomática é a teoria do recalque. Teoria do recalque. Eu não sei aqui na região sudeste, embora eu esteja aqui há estou aqui há 50 anos, na verdade. Mas no Nordeste, a gente usa muito a expressão recalcado. Você é recalcado. Vocês conhecem a expressão? Eu conheço. Usei Oi. muito essa expressão. Eu usei muito essa expressão na minha infância com relação aos meus colegas, sem saber o que é. Não sabia o que significava. Não sabia o que era recalcado. Pois bem, a gente usa intuitivamente, mas tem aqui, eu não tinha cumprimentado aqui a Ruiva, seja bem-vinda, viu? Mas espero que esteja acompanhando. Boa noite. Não é? Estou acompanhando, sim. Só não estou em condições de aparecer. Tranquilo, isso é natural, né? Pois bem, o recalcado é alguém que sofreu um recalque. A gente generalizou isso na cultura brasileira, mas não está errado, não é? A gente fala de recalcado daquelas pessoas complexadas, sabe? Complicadas, enfim. Mas o Freud usava a palavra recalque para se referir à repressão da libido, ou a repressão da energia sexual, ou a repressão da pulsão sexual. É como se você comprimisse o desejo, não só o desejo de transar, que as pessoas sempre identificam
Freud com transa, e não foi bem isso que ele quis dizer, mas, por exemplo, na clínica vitoriana, na clínica freudiana, é claro que ele tratava do desejo sexual recalcado, mas sabe que hoje não tem mais isso? É raramente, tirando as igrejas que ainda produzem muitos recalcados, não é? Fora das comunidades religiosas, em geral, na sociedade laica não existe recalque sexual, mas existe um recalque muito mais terrível do que o sexual, que é o recalque de si mesmo, que, na verdade, era para onde Freud apontava, já que ele identificava a libido com a identidade do sujeito, com aquilo que o sujeito é e não com aquilo que o sujeito faz. Então, o recalque da libido corresponde, em última análise, ao recalque do ser. Nossa, falei bonito, viu? Essa coisa de recalque do ser, não é? Então, preste bem atenção. A energia recalcada, reprimida no inconsciente, ela volta por meio do sintoma e da doença. Quanto mais reprimido, eu estou falando de Freud, Freud usava só sexualidade para falar da repressão, eu já colocaria outros ingredientes, mas eu vou ficar só no Freud, a repressão da libido, do ser, faz com que esta libido reprimida apareça ou por meio de quais são... Eu refleti nos últimos 20 anos sobre o que ocorre com o recalque da libido, porque eu atendo muitos líderes religiosos de todas as religiões. Bom, Freud observou que a libido recalcada ela pode facilmente se transformar em depressão. Depois veja se faz sentido. O reprimido freudiano, em geral, deprime. Deprime porque ele não consegue ser ele mesmo. Ele tem que se transformar num ator, que atuar, que representar aquilo que esperam dele, e neste movimento ele gasta muita energia. Por quê? Porque é mais difícil atuar do que ser você mesmo. E aí o resultado disso pode ser a depressão. O segundo resultado do recalque, não é? E aí recalque é um processo inconsciente, a pessoa nem sabe que tem. O segundo resultado do recalque pode ser o desenvolvimento de sintomas e de doenças muitas vezes graves. E aí Freud escreveu um texto, que é um texto imbatível, maravilhoso, que chama-se O Lucro Perverso da Doença. Procure isso em PDF e leia, que isso aqui é uma coisa maravilhosa. Já que o sujeito não goza nem sexualmente, nem no ato de existir, no caso de um recalcado mesmo, ele passa a tirar benefício do sofrimento. E aí eu colocaria aqui, também com todo respeito, não é? Eu colocaria aqui, sabe quem? Aqui nesse quadro aqui, o hipocondríaco. Agora, antes da gente aceitar ou rejeitar o Freud, que eu não terminei ainda, não saí do Freud, vocês conhecem pessoas que tiram proveito do sofrimento e da doença? E se elas tiram para quê? Aí eu quero ouvir vocês. Eu conheço, sim, professor, e tira mais para, assim, é como se fosse quer atenção, que é um consolo, que é uma coitada de mim, eu preciso da sua ajuda, né? Tipo, e é difícil você falar para essa pessoa que ela, tipo assim, né? É muito difícil você tirar essa pessoa da vítima, porque
ela dá muitos argumentos se está sofrendo muito, né? Alguém conhece... Perfeito, Rafaela. Alguém conhece alguém ou já ouviu situações em que a pessoa tira proveito do sofrimento para conseguir afeto, como a Rafaela apontou? Eu concordo com o que a Rafaela falou. A impressão que eu tenho é a mesma, assim, de todas essas pessoas que eu conheço, um estado de autocomiseração, né? E até chega o ponto de você, se você não se compadece do que aquela pessoa sente, ela até te acusa de ser insensível, né? Até acaba chegando num lugar mais extremo de... Sim, sim. Então, eu colocaria a hipocondria, a hipocondria como o extremo do extremo do extremo do lucro perverso da doença. Que é aquela pessoa que você pergunta como você está, e ela tem todas as doenças conhecidas e já pegou a última. O hipocondríaco já pegou o coronavírus umas 20 vezes durante a pandemia. O nariz... Já pegou variantes que nem existem, né? Ele já pegou variantes que nem existem mais. Nem existem. Eu, durante uns 10 anos, eu dei assistência num abrigo de idosos no Rio de Janeiro, o Lar Samaritano. E eu treinei pessoas que davam assistência lá como voluntário, e eu dizia, olha, não se fala de forca em casa de enforcado. Então, ao chegar lá, você não vai perguntar como é que está a saúde. Você vai olhar bem nos olhos daquele homem, daquela mulher, e vai dizer como você está bonito, como você está corado, como você está feliz. Aí, invariavelmente, aquelas mulheres idosas, sozinhas dentro do abrigo, elas abriam, quando elas me viam, elas já abriam um sorriso, né? Elas até sabiam que eu estava blefando, mas isso não importa. Importa é que elas sabiam que eu ia dizer, mas você está maravilhosa, nunca te vi assim, que bênção, que alegria, está entendendo? E elas embarcavam naquele momento ali, porque agora, aí alguém desavisado perguntava, mas como você está se sentindo hoje? Pronto. Essa pessoa terminava chorando no final. Né? Começava sozinha, abandonada, ninguém me procura, ninguém me dá atenção, ninguém está comigo, ninguém me abraça, ninguém me acolhe, meus filhos não me visitam, e por aí afora. E no final estava chorando e, com certeza, meu estagiário também. Aí, quando saía, eu dizia, olha, não se fala de forca em casa de enforcado. E fica aqui essa expressão para os futuros analistas. Vocês vão olhar e dizer, doutor, eu estou mal, né? Assim, mas ainda tem vitalidade em você, né? Não, ninguém está tão mal que não tem um pouco de libido, usando o Freud aqui. Mas a terceira saída para o recalque da libido é a perversão. Quanto maior a repressão, quanto mais profundo o porão, maior a perversão. E aí nós vamos encontrar, por exemplo, de vez em quando, eu não vou citar uma religião específica, em respeito à religião de todos nós, quem tem, quem não tem também, mas podem ver que, de vez em quando, explodem os grandes escândalos sexuais dentro de todas as grandes religiões. Exatamente, aí o escândalo vai ser proporcional à repressão que aquela comunidade específica, aquele grupo específico vive. Então, eu até cunhei uma frase que eu digo que a perversão ela é diretamente proporcional à repressão, e eu também não vou... Bom, poderia
Poderia citar uma ou duas, eu não vou entrar em detalhes, porque eu acho que sexualidade é muito pessoal, é muito particular, então eu não quero classificar o que é perversão, o que não é perversão. Mas eu colocaria com toda certeza que a zoofilia é uma perversão, né? A zoofilia é perversão, pedofilia é perversão, necrofilia é perversão. Estaria essas três, com toda certeza. E se você for ver... saindo da prática da sexualidade, o exemplo mais clássico de perversão, e aí também vai com todo o respeito aqui, a pornografia. Na pornografia, você não tem... Na pornografia, você não tem a expressão do corpo de alguém. Você tem apenas a genitalidade. Aquelas pessoas da pornografia não têm nome, não têm identidade, não têm personalidade, não têm história. Muito diferente do erotismo. Eu acho que lá na frente eu vou convidar a doutora Josilda para falar um pouco de sexualidade para a gente numa das nossas aulas, né, ou numa live, porque erotismo é bonito para quem curte sexualidade. Agora, pornografia, curiosamente, quem se alimenta da pornografia é o reprimido, não é o que tem, não é a pessoa que exerce a sua sexualidade. Eu falei, o problema é que eu digo que eu vou falar 2 ou 3, eu falo 10, mas eu não poderia parar de falar sem falar, por exemplo, no exemplo clássico da perversão, que é a ninfomania, né? Existe aí, eu acho que 2 ou 3 filmes muito pesados, muito densos, mas nesse nível aqui não tem nada pesado e denso, que é a ninfomania 1, 2 ou 3, eu acho. E a ninfomania se caracteriza exatamente por uma sexualidade exacerbada, por uma sexualidade constante, intensa, múltipla, sem limites. Mas o que sustenta a ninfomania é que o ninfomaníaco ou a ninfomaníaca, que tem homem e mulher, não atinge orgasmo. Esse filme que eu citei, Ninfomania 1, 2, 3, não sei se tem 3, eu criei o 3 também, é que eu assisto tudo isso. Esse filme mostra com toda clareza que o ninfomaníaco ele busca constantemente por um prazer que ele não atinge, daí ele está sempre buscando parceiros, não é? E, enfim, então, nós temos aí, do ponto de vista freudiano, 3 saídas para a libido recalcada: a depressão, a doença e a perversão de natureza sexual. Alguma pergunta até aqui? Não, né? Eu tenho uma em relação à questão lá das pessoas hipocondríacas e tal, do assunto passado. O que isso já é uma predisposição que as pessoas têm, que vai desenvolvendo com o tempo, ou é algo que é inerente da idade mesmo? Quando chega Vamos uma certa colocar idade, assim, em algum momento da história houve uma repressão da libido. E aí, como você tem que consumir esta energia, você termina consumindo a energia no sofrimento. E adoece mesmo. E adoece mesmo porque o sistema imunológico do hipocondríaco vai lá embaixo. Sistema imunológico é amor próprio, autoconfiança, para quem tem esperança, uma atitude positiva no sentido lato, né, de você enfrentar, seria isso. Não positiva no sentido mágico, de que o pensamento vai resolver nada, que não vai, mas de assumir uma atitude positiva de enfrentar a vida. Quando você não enfrenta a vida te engole, não é? E aí você passa a consumir toda a energia, toda a vitalidade na dor e no sofrimento. Mas eu falei até aqui da primeira e da segunda tópica freudiana. Mas o Freud, na primeira tópica, desculpe, eu falei aqui da primeira tópica freudiana, da segunda tópica também,
Mas o Freud ele cria uma terceira tópica, ou um terceiro ponto, que, no final da vida, ele reformula o conceito de libido para criar dois conceitos. O primeiro conceito é o eros, que seria o princípio do prazer, que seria o princípio da vida, o princípio vital da existência, que seria correspondente à libido. Então, o que nos mantém vivos? O princípio do eros, ou a energia correspondente ao eros. Eu não quero criticar o Freud, não é? Esse termo foi substituído por vitalidade na psicossomática. Mas aqui eu tenho que falar isso. Por quê? Ele queria usar termos dele para deixar um legado, para ser lembrado, mas ele está falando de vitalidade. O que nos mantém vivos é a vitalidade, não é outra coisa. Mas em oposição à vitalidade ou ao princípio do eros, o Freud desenvolveu o oposto, que é o thanatos. O thanatos é o princípio da morte. Thanatos é morte, tanatologia é o estudo da morte e o thanatos é o princípio da morte. Então, veja bem, se você tem, de um lado, o eros, que é o princípio da vida, na mesma psique, você tem o thanatos, que é o princípio da morte. E aí Freud vai dizer, o eros e o thanatos estabelece um conflito constante. E enquanto pode suportar, o eros vence o thanatos. Mas ao longo da existência, o thanatos vence o eros. E ele está certo. Porque por mais saudável que sejamos, por mais vitais e vitalizados que sejamos, o que nos espera no fim de tudo é a morte. Mas ele diz também que quando o processo de desenvolvimento humano natural é interrompido, ou por um acidente, ou por uma doença, ou por um trauma, o que ocorre? É como se o eros perdesse força e o thanatos ganhasse força. E aí se instala em nós o que o Freud vai chamar de princípio da morte. O que é o princípio da morte? É quando, e isso pode ocorrer em qualquer idade. Qualquer idade. À medida que o tempo vai passando, a gente não sabe por quê, mas eu frequentei durante 5 anos o Hospital de Referência do Câncer, a C. Camargo, e eu observei tudo ali, eu frequentei ali como alguém que estava indo lá acompanhar alguém, né? Graças a Deus não foi comigo, mas como eu sou um pesquisador, eu ficava observando tudo. O número de crianças com câncer é cada vez maior. E eu tenho uma amiga que trabalha com a clínica da oncologia do câncer e da dor de crianças, que ela conta uma história que, para mim, é paradigmática do que eu estou falando, e, de repente, está lá uma criança com câncer, a família lutando pela criança com câncer, os médicos lutando pela criança com câncer, e essa psicóloga, a doutora Patrícia Pazinato, que é aqui da Uniaberta, uma grande psicóloga, tem 3 doutorados, na verdade, né? Ela disse que, em um momento, a criança falou para estava a mãe, a psicóloga e a criança, não suportando mais o tratamento, falou para a doutora Patrícia, eu quero ficar sozinha com você. E aí pediu para a mãe sair, e a Patrícia ficou, uma criança de 6 anos de idade, e a criança vai e fala assim, doutora, fala para a mamãe que eu quero partir.
eu não quero ficar aqui e eu não suporto mais tudo isso. E a Patrícia chama a mãe e diz, olha, seu filho quer lhe contar algo, e a criança fala, e daquela noite para o dia seguinte a criança partiu, porque a mãe começou a chorar e falou, filho, se é isso que você quer, a sua mãe permite. Este quadro, por si só, ele valida a teoria freudiana do Thanatos, não é? De que, em algum momento, é possível que a vida supere, ou a morte supere o princípio da vida e se instale em nós o processo de morte. Vou recapitular o que eu falei na primeira aula, que eu tenho certeza que eu falei. Você vê exatamente isso nos transplantados, com todo respeito aos que transplantam e aos que precisam ser transplantados. Por quê? Porque em algum momento do transplante, em alguns, não é na maioria, o corpo rejeita e não há razão nenhuma e nem há como reverter aquilo, nem com os principais, os melhores os imunológicos, não tem como. Imunossupressores, não tem como resolver, porque não é o órgão que está morrendo, é a pessoa que está morrendo. O responsável por essa teoria é Freud também. E aí eu volto aqui e pergunto se vocês têm alguma pergunta. Professor, o princípio da morte também poderia ser algum sofrimento que a gente não controle, tipo, por exemplo, a morte de alguma pessoa parente? Sim. Quando alguém morre, Rafaela, esse princípio invade a família toda. Né? Os antropólogos dizem que todos os rituais fúnebres existem desde os tempos imemoriais, e esses rituais eles existem para tentar organizar a vida dos vivos. E faz todo sentido. E o ritual não tem nada a ver mais com o morto, não é? Ele não está mais lá. Então, quando alguém morre, e quando morre com as pessoas, tem a ver com as pessoas, Mário. E quando a pessoa morre de repente, não é? Como ocorreu com amigos e até parentes nossos durante a pandemia, ou ocorre, por exemplo, de alguém morrer num acidente, num assalto, o impacto daquilo é muito grande sobre a psique de quem está convivendo com quem morreu, porque é inesperado. E quando são pessoas muito próximas, por exemplo, eu vou citar um aqui, que é muito famoso, eu vou citar dois casos aqui muito famosos, um muito famoso e outro da referência para vocês verem. O caso famoso foi do Carlos Drummond de Andrade. No final da vida, descobriu-se que a musa do Carlos Drummond de Andrade não era nem a mulher, nenhuma amante, nenhuma mulher que ele admirava, era a filha dele, a única filha dele. Ele só teve uma filha, ele escreveu as poesias para a filha, e a filha morre numa semana seguinte ele morre. Tem muitos casos assim, né? Professor, desculpa interromper, já que o tema é morte, eu não sei se vai caber nessa situação, mas é uma curiosidade que eu tenho. Quando aparecem pessoas que já morreram nos nossos sonhos, que é comum aparecer. Se você observar, esses sonhos têm uma função compensatória, reparatória. As pessoas aparecem frequentemente, é como se, durante aquele estado do sono, do sonho, é como se você tivesse a sensação que ela está viva, que coisas não
foram interrompidas, que o processo da vida continua. E as pessoas interpretam a partir do seu referencial religioso, que eu respeito, não é? Alguns vão dizer, não, ela apareceu para estar bem. Na verdade, é a psique dizendo para o sujeito que sonhou e, embora alguém tenha morrido, ele precisa continuar bem. Isso aí porque é referente a mim mesmo. Eu já sonhei com todos os meus amigos, parentes, pai, mãe. Sim, e o ideal é você anotar isso para ver o que ocorre nesses sonhos. Em geral, nesses sonhos, pode ser que eu esteja errado no seu caso, porque cada caso é um caso, né? Na psicologia, sim. Mas, em geral, nesses sonhos, a gente fecha processos históricos, situações, ou vê o outro bem. É uma tentativa de se manter em contato com quem já partiu da psique. Se a gente colocar, para mim, se a gente colocar o conteúdo, mas se a gente colocar o conteúdo teológico, com respeito a todos vocês, muda de figura. Mas aqui eu trabalho com psicologia, não é? Então é como se a mente precisasse fechar processos ou abrir processos em relação aos que partiram. Oi? Obrigado, professor. Faz sentido para você essa explicação? Faz, né? Tá. Obrigado, professor. Obrigado. Tranquilo, fala. Boa noite. José Maria Cavalcante, fala, meu amigo. Boa noite. Professor, o senhor falou sobre a menina de 6 anos, que a psicóloga chegou lá e tal, ela ficou convencida do desejo da criança, depois falou com os pais, e os pais concordaram. E o que o senhor acha? Eu fiz um trabalho exatamente sobre isso, e existem nos 4 cantos do mundo a proibição de deixar as pessoas escolher quando quer morrer naturalmente. Tá. Eu concordo com você, mas no caso lá, não foi nenhum processo, a família não interviu para ela morrer, ela queria... foi bom você falar, porque eu não esclareci. Eu tenho uma aliança pela vida. Ali, assim, a criança queria permissão moral para morrer, não era para fazer... Eles não interromperam o tratamento, não interferiram, não chamaram o médico, não falaram nada. A criança queria autorização dos pais para morrer. Professor, mas eu quero dizer o seguinte, essa criança, ela estava entubada, talvez com um monte de tal, e tem muitas pessoas nos 4 cantos do mundo na situação dessa garota, dessa criança. Sim. Tem muitos. E que os parentes continuam lá. Por exemplo, lá mantendo aquela condição daquele corpo vegetando ali, mas não tira os aparelhos, não tem... Quer dizer, eu acho isso terrível. Eu penso, por exemplo, já se tentou, né, já aprovar leis no Brasil, pelo menos na Holanda, em vários países tem, autorização para tirar os aparelhos, a família chega lá e tal, para não ser considerado. Sim, no próximo semestre... Uma omissão do hospital, que a família quer manter, e a morte está se sobrepondo, está se prolongando ali, uma contenda entre morte e vida, e aquela pessoa sofrendo. O que eu quero perguntar não seria interessante uma lei que deixasse bem claro isso, se é que lei funciona no Brasil? Eu acho que tem um aspecto, eu não vou fugir da sua questão, mas ela é bem complexa. Vocês vão ter uma cadeira sobre a morte e o morrer. Quem vai dar essa cadeira no semestre que vem é uma das maiores autoridades brasileiras em suicídio, que é o Reis. O Reis é major do Corpo de Bombeiro e também formado em psicanálise, psicologia e bioética. E ele é aqui do corpo docente da Universidade Aberta, meu amigo pessoal há mais de 20 anos, e com alto índice de sucesso. Então, ele trabalha muito essas questões da morte assistida, da tanatologia e tal.
O que eu diria, pelo menos para a gente pensar, é que quando o sujeito, e aí eu falo aqui dentro da reflexão e da pergunta que você me fez, não me queiram mal, mas quando o sujeito é pobre, o hospital apressa esse processo. Desliga os aparelhos, corta a medicação, quando não faz o que fizeram aí em alguns lugares durante a pandemia, não é? Apressar a morte para liberar o UTI. Isso é fato público. Mas quando é muito rico ou tem recursos, o hospital mantém o sujeito vivo para consumir os recursos da família. Na verdade, não é vivo no sentido vivo nem teológico, é vegetando, porque você tem pessoas com morte cerebral mantidas por aparelhos, o coração funcionando e respirando por aparelhos, mas tecnicamente o cérebro não funciona mais. Agora, quando você faz essa pergunta, ela é muito profunda e muito séria, mas ela é do campo da bioética, não é? E aí nós vivemos num mundo que não tem. Eu vou contar um caso aqui, que foi, os casos mais dramáticos terminam no consultório da gente, né? Você sabe disso, termina no consultório da gente. Então, eu tenho uma pessoa que eu acompanhei durante muitos anos, uma grande empresária, e o pai dela passou por todo esse processo, né, até chegar na morte cerebral, e aí ela percebeu que os hospitais não encerravam o processo por causa do dinheiro. Ela é herdeira de uma grande fortuna. E aí os médicos, quando ela foi falar para o médico, conversar com ele, se aquilo era correto, tal, ele falou assim, a decisão é sua, você é filha. Se eu tirar os aparelhos e ele morrer, você é responsável. Imagina, né? Aí ela trouxe isso para mim, eu falei para ela, pede uma reunião com o chefe da equipe e fala para ele, olhando dentro dos olhos, cumpra a ética médica nessas circunstâncias. O que o médico faria? Ele tiraria os aparelhos, né? Claro. Ele tirou os aparelhos. E ele falou para ela, a senhora está certa, seu pai já não está mais vivo, mas é porque... Aí já dá aquelas explicações, tal, e livrou ela da culpa. Mas ele transfere a culpa e ainda manipula a família. Agora, tem um caso aqui. Professor, Oi. Aconteceu com meu pai. Então. Meu pai estava já sem vida praticamente, e eu chamei a equipe médica e perguntei, o chefe da equipe, meu pai tem alguma perspectiva de vida durante esse tratamento? Porque que eu estou vendo aí, ele não tem pressão, não tem... Tá tudo através de remédios, tudo potencializado por remédio. Aí ele falou assim, aí o chefe da equipe, com a equipe, falou assim, ele não tem nenhuma perspectiva de vida. Aí eu falei, por que está ligado? Porque a família tem que falar para desligar. Aí eu falei, então tá bem, então desliga isso aí. Vamos lá, e desligou. Quando foi à noite, meu pai faleceu. E logo eu sonhei com meu pai, logo uns dias depois. Né, filha. Sim, faz todo eu acho sentido. Isso uma questão muito forte. Eu fiz um trabalho sobre isso e eu penso que é uma questão muito grave para o ser humano, uma questão ética que vem com a gente, quer dizer, por dinheiro, quer dizer, os caras eles fazem isso exatamente para ganhar dinheiro. É um absurdo. Olha, no meu grupo de pesquisa tem um grande psiquiatra que fez mestrado comigo, modéstia à parte. É só entrar no currículo dele lá, você vai encontrar meu nome como orientador dele, que é o Pécio Ribeiro Gomes de Deus. Nos artigos, lá no conteúdo da Uniaberta, que tem lá dezenas de artigos, tem um artigo do Pécio sobre tanatologia, morte assistida e etc., que vale a pena ler. Vale a pena ler. Ele é uma autoridade, tem 40 anos de psiquiatria aqui em São Paulo, atende aqui em Moema, e ele escreveu um texto até a meu pedido, porque
os alunos sempre trazem essa questão e esse problema, né? Agora, é um problema ético, com toda certeza. Obrigado, professor. Muito obrigado. Nada. Assim, a minha mulher está lembrando aqui que a minha mulher é um desses casos que a medicina e a psicologia e a teologia têm que estudar. Porque ela teve um câncer generalizado, com metástases no baço, no fígado e na medula, localizado entre o mediastino e o pulmão, com 12 centímetros por 8. E ele dobrava de tamanho a cada 30 dias. Quando a gente descobriu, estava 6 por 3, 6 por 4. 30 dias depois, estava 12 por 8. E ela teve, durante o processo, 3 embolias cardíacas, uma embolia pulmonar, infecção hospitalar e choque de sepsemia. E aí, neste momento, tem uma atitude dela e uma dos médicos. A dela foi dela chegar e dizer para mim, que foi assim um dos dias mais terríveis da minha vida, que ela falou para mim assim: quando eu morrer, eu quero ser cremada e quero que você jogue as cinzas na Baía de Guanabara, porque eu fui muito feliz no Rio de Janeiro. Eu não sabia o que falar, o que fazer com aquilo, porque, imagina, é uma situação dramática, não é? Foi no auge da sepsemia. Aí eu falei para ela, eu pensei, o que eu vou dizer para ela? Neste momento, me veio a ideia de que, às vezes, os processos ainda não terminaram. E aí eu falei para ela, fechado, desde que, se eu morrer, você jogue a minha cinza lá na Praia de Iracema, onde eu comecei minha vida, em Fortaleza. E ela falou fechado e apertou minha mão. E aí, em seguida, o médico veio, o chefe da equipe, e falou: doutor, nestes casos, na frente dela, porque eles tratam as pessoas como objeto, nestes casos, o mais certo é levar para casa, instalar uma enfermaria em casa e chamar a família, porque ela precisa conviver esses últimos dias com a família. E aí eu perguntei para ele quanto tempo ela tem, qual a possibilidade dela sobreviver. Falou 15%. Eu falei, doutor, se eu tivesse um investimento naquela época no Brasil, em 2016, que me pagasse 15%, eu consideraria, por ano, um grande investimento. Então, você está me dando um número muito alto. Eu acho que ainda é cedo para ela ir para casa. E, curiosamente, depois dessa conversa comigo, com ela, né, ele falou assim, olha, a gente tem um último procedimento para fazer, que se você autorizar, a gente faz, que é de alto risco, que é lavar os pulmões dela com antibiótico. Vai para a UTI, a gente lava lá. Salvou a vida dela. Ela é uma pessoa cheia de saúde. Se você vê a minha mulher ou aqui em algum lugar, você não acredita que ela passou por tudo isso. Então, ao mesmo tempo, como eu falei, que eles prolongam a vida de alguns, eles querem encurtar de outros. Porque não chega nem ao final do processo, já quer mandar para casa para morrer. Esse é fato, não é? Então, eu penso que, para encerrar a aula de hoje, que o Thanatos do Freud está em alta na humanidade, né? Por meio da pandemia, por meio das guerras, por meio de tudo que a gente está vivendo hoje, não é? Eu acho que está em evidência isso. Alguma pergunta, gente? Ficou claro para vocês o que eu tentei explicar hoje, da base teórica da psicanálise para entender a psicossomática? Muito bom. Bom, Muito bom. Eu tenho uma relação aos sonhos com as pessoas que já se foram. Então, assim, na maioria dos casos, o desfecho vai ser um desfecho favorável para uma espécie de compensação. A probabilidade da gente ter um sonho trágico com essas pessoas é quase zero. Seria isso? Ou não? Eu nunca ouvi alguém dizendo que sonhou que tinha encontrado alguém no inferno.
invariavelmente ele está muito bem. Gente, uma boa noite para vocês.